Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Yuri. E hoje eu vou estar mostrando para vocês, né, apresentando para vocês, um gerenciador de pacotes muito massa que eu utilizo aqui nas minhas máquinas para facilitar o processo de instalação, né, de alguns aplicativos gratuitos ou não, dependendo do aplicativo, é, que vai facilitar bastante a nossa vida na hora de a gente instalar algumas coisas nas nossas máquinas, né? Ao invés de a gente estar saindo procurando em vários sites, né, cada um em sites diferentes para baixar cada um desses aplicativos de forma individual, certo? A gente vai ter uma espécie de sisteminha, né, um gerenciador de pacotes, que ele vai possibilitar instalar todos esses aplicativos através da linha de comando, né? Assim como a gente faria se fosse Linux, por exemplo, né? De uma forma bem mais simples, né? E quem é esse cara? Esse cara é o Scoop, né? Então você consegue entrar aqui no site, né? scoop.sh, como ele próprio diz aqui no site inicial aqui, na página inicial, uma linha de comando, né? Um instalador de linha de comando para o Windows, certo? Então, o que a gente precisa ter, né? Como é que a gente poderia instalar o Scoop na nossa máquina, tá? Ele está dizendo aqui para a gente abrir o PowerShell, certo? Então, o primeiro passo é a gente perder um pouco do medo da linha de comando, né? Então, eu consigo aqui abrir o PowerShell. Eu já tenho salvo aqui na minha barra de aplicativos, mas a gente pode encontrar o PowerShell também, né? Só digitando aqui o começo do nome dele aqui que a gente já consegue ver. Eu não preciso executar esse cara como administrador. A ideia é que você nem faça isso, certo? Porque o Scoop ele vai facilitar também essa questão, né? Se você precisar de alguma permissão específica para executar o aplicativo, o próprio comando ele já vai dizer, ele vai setar o escopo, né, para o usuário corrente. Então, como a gente consegue ver aqui no próprio comando da instalação, né, que a gente vai fazer para instalar o Scoop, certo? Então, na realidade, a gente não está aqui instalando o Scoop, né? A gente está setando uma política de execução aqui do PowerShell, certo? Que só vai ser possível, né, quando eu conseguir... eu preciso fazer isso para posteriormente, efetivamente, instalar o Scoop com esse segundo comando. Então, vamos fazer aqui a sequência que ele pediu, né? Vou copiar. Eu não preciso copiar esse comentário, né? Então, ele não vai ser aplicável aí no nosso contexto. Vou abrir aqui o Scoop, quer dizer, vou abrir aqui o PowerShell e vou rodar aqui essa política, tá? Quando eu rodar isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai me fazer algumas perguntas. Eu posso apenas digitar S aqui, né, para ele, no caso, se existir outras perguntas aqui, ele vai sair perguntando, né? Ou então, simplesmente, eu vou digitar A, que é para ele considerar sim para todas as perguntas que possam aparecer aí para a gente no momento da instalação. Digitei A, beleza, não apareceu nenhum erro, então, quando não aparece nenhum erro, né, é muito provável que deu tudo certo. Após isso, após essa política, o que é que eu consigo fazer? Rodar esse segundo comandinho aqui, certo? Que basicamente isso aqui é uma URL que ele está indo, né? Fazer o download do Scoop propriamente dito, tá? Então vou copiar e vou executar aqui. Beleza. Então ele vai iniciar, nesse momento ele foi lá no site do Scoop, certo? E vai fazer o download aí pra gente. Show de bola. Ele disse que a minha pasta, né, se a gente analisar direitinho o log que ele colocou aqui, ele vai dizer que na minha pasta do usuário, /scoop apps, ele já tinha uma instalação do Scoop lá, mas isso não tem problema porque ele, se já tiver instalado, ele apenas verifica que está instalado ou faz alguma atualização. Se não tiver instalado, ele vai instalar exatamente nessa pasta aqui, né, na pasta do usuário corrente, né, e o Scoop aqui dentro da pasta Scoop. Show de bola. Com isso, eu já consigo, por exemplo, dar um Scoop aqui
Só pra gente ver os comandos básicos aqui, né? Então isso significa que o scoop já está instalado, né? Quando a gente consegue chamar esse comando aqui, então o scoop já está instalado. Beleza. Show de bola. Eu quero instalar um aplicativo, eu vou procurar esse aplicativo aqui, que vai ser o Anki. Deixa eu ver aqui. Anki. Pronto. O que é que esse Anki faz, né? Poderia ser qualquer outro aplicativo, mas o Anki, eu estou usando ele para estudar japonês, né? Então, ele trabalha com aquele conceito de repetição espaçada e tudo mais. Então, não é detalhe do que ele faz, mas poderia ser qualquer outro aplicativo que você, porventura, quisesse instalar aqui na sua máquina. O que é que a gente vai fazer primeiramente antes de instalar o Anki, nesse caso aqui? A gente precisa instalar os buckets, né? Que seria como uma espécie de, como o nome diz, né? Baldes, né? Seria como se fossem os repositórios, né? Então, eu não posso simplesmente chegar e colocar scoop install Anki, porque ele provavelmente não vai conhecer o que é que significa esse Anki aqui, né? Então, precisam instalar antes, né? Eu preciso instalar primeiro a lista, uma lista de aplicativos conhecidos, né? Que nesse caso aqui são dentro desse bucket aqui chamado extras, né? Que já tem muita coisa, né? Então, provavelmente a grande maioria dos aplicativos já vão estar aqui. Se a gente pegar como exemplo esse outro aplicativo aqui do Anki, né? Que já é um outro aplicativo, ele já vai ter aqui um outro bucket, tá? Que é chamado de não portable, certo? Mas no nosso caso aqui vai ser o Anki padrão mesmo. Então eu vou copiar aqui, clicar aqui, ele já copiou. Então eu vou instalar aqui primeiro esse bucket. Ele vai checar o repositório. Se for a primeira vez que você faz isso, talvez ele demore um pouquinho, certo? Nesse momento ele está validando todas as URLs, né? Dos aplicativos que vão estar dentro desse bucket, né? Então, isso também pode demorar um pouquinho. E logo mais a gente vai aqui instalar o Anki, tá? Ó, show de bola. Ele deu aqui, ó, a mensagem. O bucket extra foi adicionado com sucesso. Show de bola. Vou dar um clear aqui pra gente ficar com a tela um pouco mais limpa. E agora eu vou efetivamente instalar o Anki, tá? Ó, nesse momento ele tá indo lá no site do Anki, né? Eu não sei qual é o site do Anki, eu não sei qual por exemplo, a versão específica, tudo mais. Tudo isso ele já vai cuidar pra mim, né? Só vou dizer que quero o Anki para minha máquina. Então ele já vai fazer essa leitura e vai instalar a versão correta, né? Que eu preciso utilizar, certo? Aí, dependendo do tamanho do aplicativo que você quer instalar, pode ser que ele demore mais ou menos. No caso do Anki aqui, ele tem alguns megas aí, tá? E aí, onde é que ele vai instalar isso? Ele vai instalar isso, né? Na pasta padrão do usuário, Scoop, Apps, né? Então ele vai instalar aqui dentro, certo? Então, como dependência também, ó, né? Então, como ele é um gerenciador de pacotes, ele também faz essa questão do gerenciamento de alguns aplicativos necessários para rodar, para que você consiga executar o aplicativo que você quer, certo? Nesse caso, ele está dizendo aqui para mim que baixou o zip, né? O 7-zip, que é esse carinha aqui, ó. Ele vai utilizar esse cara para poder, né, desempacotar o Anki, né, no caso. Então, nas próximas vezes, né, se eu tiver um outro aplicativo que eu quero instalar que precise do zip, né, ele não vai precisar baixar ele novamente, porque já vai estar baixado, tá? Ele só vai baixar efetivamente o aplicativo que você solicitou. Show de bola. Tá checando a versão. Ó, agora ele tá extraindo, né?
A gente vai ver no final das contas aqui se esse cara vai estar instalado e fácil de utilizar. Tá demorando um pouquinho mais do que o normal isso aqui. Vou dar uma pausa no vídeo aqui. Quer saber? Nem vou. Instalou aqui, pronto. Instalou com sucesso. Então a gente já consegue ver aqui. Ó, instalou o zip, né? Porque ele vai precisar para desempacotar. E agora a gente consegue procurar o Anki aqui, ó. Anki. Olha aqui o Anki. O Anki instalado com sucesso. E aqui ele já vai pedir para configurar o Anki, né? Vou querer português do Brasil. Show de bola. Está aqui o meu Anki instalado, né? De uma forma bem mais simples aqui. Ah, Yuri, seria bem mais fácil ir no site do Anki fazer isso. Instalar de forma manual, por assim dizer, né? Mas você perde uma série de opções nesse caso, né? Porque com o Scoop, a gente consegue, por exemplo, ó, a gente consegue, por exemplo, desinstalar um aplicativo, certo? Ó. Então a gente consegue verificar o status, a gente consegue listar quantos aplicativos tem dentro dessa instalação, né? Dentro dessa minha pasta padrão do usuário. Então tem uma série de outras facilidades aqui que seriam bem mais complicadas se a gente fosse fazer de forma manual. E outra que também eu consigo ter esse repositório, né? Então vamos supor que eu quisesse instalar aqui, sei lá, o Eclipse. Né? Então ele já vai dizer aqui, ó, o Eclipse, Eclipse Platform, Eclipse SDK, uma série de outros aplicativos que seriam um pouco mais complicados da gente encontrar aqui, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação desse Scoop. A gente tem outros aí no mercado, como Chocolately, mas no caso do Scoop aqui é o que está, nesse momento, que está servindo muito bem, resolvendo a maioria dos problemas. Valeu!